Olá, estudantes da segunda série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Kelvin, nosso intérprete, e a gente vai conduzir esse bate-papo com vocês, hein? A independência do Brasil, esse processo de ruptura do Brasil com Portugal, lá no início do século XIX, quando o Brasil, então, começa a trilhar o caminho da sua independência, se consolidando como um país. Olha que tema bacana para a gente conversar, para a gente aprender um pouco mais e construir esse conhecimento. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos, né? Então, olha ali, ó, compreender o contexto, né, de retorno da corte joanina a Portugal. Então, depois de um período, né, aqui no Brasil, a corte portuguesa, liderada por Dom João VI, retorna para Portugal em 1821 e nós vamos entender esse contexto do retorno da corte joanina para Portugal. E também analisar os fatores que levaram à ruptura entre o Brasil e Portugal no ano de 1822, a nossa independência, essa data tão importante, essa data cívico-histórica, tão importante para nós brasileiros, para o Brasil, esse processo e a nossa independência em 7 de setembro de 1822, né? Então, olha só, todo esse contexto que a gente tem estudado, ele envolve o contexto político europeu, o período napoleônico. Napoleão Bonaparte, durante o período que ficou no trono, principalmente no período imperial, ele expande, né, os seus domínios para outras regiões além da França, atingindo aí a política portuguesa. Nesse sentido, a família real portuguesa se desloca para o Brasil em 1808 e nós vamos ter a família real vivendo aqui no Brasil. Em 1815 acaba o período napoleônico. Então, desde 1815, começam a haver pressões para o retorno da família real portuguesa para Portugal, né? Em 1815, Napoleão Bonaparte ele foi deposto, ele foi exilado na ilha de Santa Helena, uma ilha no Atlântico Sul, e lá ele permanece até a sua morte, né? E aqui, ó, você sabe o que ocorreu com os países que haviam sido ocupados pelas tropas napoleônicas? Né? O que aconteceram com esses países? Como que eles vão se reorganizar pós-Napoleão Bonaparte? E aqui a famosa Batalha de Waterloo, uma das últimas batalhas que Napoleão Bonaparte perde para a Inglaterra, ali no século XIX. E o que será que aconteceu com esses países até então ocupados pelas tropas napoleônicas, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Pós o fim de Napoleão Bonaparte, as nações europeias se reuniram, né, no que a gente conhece como Congresso de Viena, ali por volta dos anos de 1815. O Congresso de Viena tinha como objetivo reorganizar o mapa geopolítico europeu posterior a Napoleão Bonaparte, restabelecendo as fronteiras europeias, também restaurando as monarquias anteriores a Napoleão Bonaparte. Aí os dois principais, né, objetivos do Congresso de Viena, né? Na maioria dos países, essas monarquias elas foram restauradas. O que isso significa, né? Que eles então fizeram a discussão e quem era o monarca da Espanha anterior a Napoleão Bonaparte, antes da França invadir a Espanha. Então eles restauram a monarquia espanhola, vão restaurar inclusive a monarquia francesa com o rei Luís XVIII, vão também restaurar a monarquia portuguesa, né? E aonde que está o rei de Portugal? O rei de Portugal, Dom João VI, estava no Brasil. Então há um restauro dessa monarquia e o início desse processo exigindo pelos portugueses o retorno de Dom João VI para Portugal. E aqui nessa charge, né, uma charge do Congresso de Viena, os líderes dos países europeus, né, redefinindo o mapa geopolítico da Europa pós-Napoleão Bonaparte. Então olha só que interessante essa questão, né? E aqui eu trago o quadro para vocês do Pedro Américo, pintado ali no final do século XIX, né? E esse quadro ele retrata a independência do Brasil, né? Claro, é uma fonte história imagética, traz para a gente alguns elementos que possam ser, que devem ser analisados, né? E se de fato esses elementos
compuseram a cena oficial. Isso aqui é uma pintura oficial, né, que foi feita aí 70 anos depois, né, quase 70 anos depois da independência do Brasil, e claro, ele vai trazer elementos aí para criar uma identidade brasileira e fortalecer essa data tão importante, né? Daí a gente tem a figura de Dom Pedro I aqui ao centro, né, com a sua espada ao alto, né, independência ou morte, a presença dos dragões da independência, essa guarda, ela não existia nesse período, né? E aqui as margens do rio Ipiranga, em São Paulo, onde foi proclamada a independência do Brasil. Uma casa bandeirante, a gente percebe aqui a participação da população mais pobre, né, os vaqueiros aqui, enfim, uma reconstrução, segundo a visão, né, do Pedro Américo, sobre a independência do Brasil no ano de 1822. E aqui é o Museu Paulista, né, conhecido como Museu do Ipiranga, uma instituição ligada à Universidade de São Paulo, né? E ele está fechado para reformas, né, uma revitalização do prédio, uma restauração do prédio. Ele está sendo preparado, uma reinauguração para o ano de 2022, no bicentenário da independência do Brasil, né? E se você sabe aonde fica esse lugar, né, se você já visitou esse lugar, que fica em São Paulo, próximo às margens do rio Ipiranga, onde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, né? Um dos museus mais importantes que nós temos dentro do Brasil, o Museu Paulista, o Museu do Ipiranga. Essa arquitetura, ele é um museu do século XIX, né, a construção ali do século XIX, para retratar aí o período da nossa história, né, que é esse período da independência. E aqui é a Revolução do Porto, né, a cidade de Porto, em Portugal. A Revolução do Porto, ela tem início em 1820, né, e ela é uma revolução liberal. Esse nome liberal traz aí alguns aspectos que a gente precisa recordar, né, a não intervenção do Estado na economia, né, a riqueza da nação pautada, né, no trabalho. Então aí algumas questões dessa revolução. E foi o movimento armado, como dito ali, que procurava limitar o poder absoluto do monarca, no caso Dom João VI, que estava aqui no Brasil. Então eles exigiam o retorno imediato de Dom João VI, como também a limitação do seu poder, né? O absolutismo monárquico, que foi tanto, né, uma característica da Idade Moderna, né, o antigo regime, ele é colocado em xeque, questionado desde a Revolução Francesa. E o início do século XIX, 1820 ali, ele é marcado por essas revoluções que tentam aí, de certa forma, né, acabar, diminuir o absolutismo. E os revolucionários portugueses convocam eleições para as cortes constituintes, né? E a maioria desses deputados que compunham essa Assembleia Portuguesa decidiram que Dom João VI deveria retornar imediatamente para Portugal e com poderes limitados pela Constituição. Nós vamos ter aí um tensionamento das relações de poder, né? Aqui a corte portuguesa, essa representação da corte portuguesa e esses deputados debatendo uma nova constituinte que vai limitar os poderes de Dom João VI. E aqui no Brasil, com esse retorno de Dom João VI em 1821, o rei vai retornar para Portugal, pondo fim ao período joanino, um período de 13 anos, né? E no Brasil se formam dois grupos políticos rivais, né? Um deles liderado por Nogueira da Gama. O que ele defendia, né? A transformação do Brasil em um império separado de Portugal. E um outro grupo, liderado pelo Joaquim Gonçalves, né, o que eles defendiam? Né, a união com Portugal, o fim do absolutismo e a soberania das cortes, tanto a portuguesa como brasileira, né? Dom João ele vai tentar, né, conciliar as disputas, os grupos políticos rivais, mas pouco depois ele cede às pressões da corte portuguesa e ele retorna em 1821 com a sua família para Portugal. Porém, ele deixa seu filho, Dom Pedro I, aqui no Brasil como príncipe regente. Dom Pedro tinha ali seus 21, 22 anos de idade, quando ele permanece no Brasil como príncipe regente. E aqui a gente tem uma atividade, olha só o que diz a atividade. A Revolução do Porto foi uma revolução liberal.
o que isso significa? Quais eram as pretensões dos revoltosos? Responde aí e a gente já faz a correção. Galera, vamos então corrigir a nossa atividade, né? A Revolução do Porto foi uma revolução liberal, o que isso significa e quais eram as pretensões dos revoltosos, né? Significa que, sendo ela uma revolução liberal, ela era inspirada nas ideias iluministas e tinha como pretensão, por exemplo, limitar o poder do rei por meio de uma constituição. Beleza? Então aqui ó, a regência de Dom Pedro. Quando Dom João VI volta para Portugal, Dom Pedro ele permanece como príncipe regente do Brasil. Então nós vamos ter uma regência curta, né, entre 1821 e 1822. Ele vai assumir em meio a uma grave crise econômica. Dom João VI havia levado praticamente todos os recursos financeiros, né, do Brasil, que estavam inclusive no Banco do Brasil, e muitas províncias se recusavam a aceitar a autoridade de Dom Pedro I. Ele envia, né, um grupo formado aí por cerca de 45 deputados aqui do Brasil para irem para Lisboa participar da elaboração da Constituição, defendendo assim, né, os interesses do Brasil. Esses deputados mal chegaram em Portugal, né, e já havia uma Constituição aprovada em Portugal que praticamente anulava tanto a autoridade desses deputados como a autoridade de Dom Pedro I. A ideia aqui dos deputados portugueses era que o Brasil, né, retornasse a uma categoria de colônia, o que era muito ruim para nós brasileiros, né? Tudo aquilo que nós havíamos construído, conquistado, né, durante aí o período joanino, deveria então ser desfeito caso voltássemos a ser uma colônia, né? Então aqui, olha as ordens de Lisboa, né, as primeiras determinações que chegaram de Lisboa. As províncias brasileiras, naquela época não se falava estados, se falavam províncias, deveriam ser administradas por juntas de governo eleitas localmente. As tropas de polícia e as milícias deveriam obedecer a essas juntas. As tropas e as juntas, né, elas deveriam obedecer à corte portuguesa, né, e o imediato retorno de Dom Pedro para Portugal, pondo assim o fim a uma regência, né? Então vejam aí que a corte ela avançou, né, sobre as pretensões brasileiras, a corte portuguesa.
Dom Pedro I, então, ele tinha que retornar imediatamente para Portugal. E daí a gente vai ter a atuação de uma figura histórica brasileira, que é o José Bonifácio, e ele vai liderar uma campanha de permanência de Dom Pedro I aqui no Brasil. Ele vai, então, organizar um abaixo-assinado, reunindo cerca de 8.000 assinaturas, né? Reúne cerca de 8.000 assinaturas, e ele entrega essas assinaturas, né? Esse abaixo-assinado para Dom Pedro I no início de 1822, e Dom Pedro I, então, decide ficar no Brasil, né? E tem a famosa frase do Dia do Fico: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico no Brasil. Não vou retornar para Portugal, não vou acatar as ordens portuguesas e permaneço aqui no Brasil. Isso no início de 1822, né? E aqui a gente tem uma atividade para a gente pensar, né? Dia do Fico, né? Olha só, a aclamação de Dom Pedro como o imperador do Brasil no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, né? Qual contexto histórico essa imagem faz referência? Acabamos de falar sobre isso. Faça as tuas respostas e a gente já faz a correção. Queridos, vamos corrigir a nossa atividade, né? Qual contexto histórico essa imagem faz referência, né? Então aqui, ó, com o retorno de Dom João VI para Portugal, a corte portuguesa exigiu também o retorno imediato de Dom Pedro I, então príncipe regente do Brasil, para Portugal, né? José Bonifácio, a figura histórica, lidera uma campanha coletando cerca de 8.000 assinaturas no abaixo-assinado, que é entregue para Dom Pedro I, né, que decide, portanto, ficar no Brasil no famoso Dia do Fico, né? Ele permanece aqui no Brasil. E aqui o processo de independência, né? A permanência de Dom Pedro I no Brasil, ele é um passo fundamental, né? Ele não retorna para Portugal, ele decide permanecer aqui no Brasil. Em 4 de maio de 1822, Dom Pedro decide que qualquer ordem vinda de Portugal só vai ser cumprida aqui no Brasil se houver o aval do príncipe regente Dom Pedro I. É o que a gente conhece como cumpra-se, né? Chegou uma ordem de Portugal, ela só passa a valer no Brasil se houver a anuência, a concordância do príncipe regente Dom Pedro I. E aqui a ruptura, né? Quando que acontece essa independência? Dom Pedro ele viaja para São Paulo para resolver algumas questões locais, né? Na beira do rio Ipiranga, lembra do nosso hino, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ele recebeu cartas vindas da corte que ameaçavam uma guerra
caso o príncipe Dom Pedro I não retornasse imediatamente para Portugal. Ele também recebeu cartas do José Bonifácio, lembra-se dele, né, que organizou o abaixo-assinado para a permanência de Dom Pedro no Brasil, e também recebeu cartas da sua esposa Maria Leopoldina, a Imperatriz Leopoldina, que lhe recomendavam pela ruptura, né? José Bonifácio, a Imperatriz Leopoldina, orientando Dom Pedro a romper com Portugal e fazer a nossa independência, ao passo que ele também recebia cartas ameaçadoras de Portugal exigindo o seu retorno, né? Então, no dia 7 de setembro de 1822, é a nossa independência, né? Dom Pedro I proclama a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, né? Ele diz independência ou morte, né? Ou nos separamos de Portugal ou nada feito, marcando assim a nossa ruptura e a nossa independência, que no ano de 2022 é comemorado o bicentenário da independência do Brasil, 200 anos que nós somos independentes, né? Então aqui a ruptura e aqui uma atividade. Olhe só o que a historiadora Emília Viotti escreve, né, sobre a independência do Brasil. Mantinha-se intacto o regime escravista. Tratava-se de organizar o país segundo as normas liberais divulgadas pela Revolução Francesa, sem alterar, no entanto, a estrutura econômica e social, sem pôr em risco as relações de dominação tradicionalmente vigentes na sociedade. E a gente tem a pergunta, né? A situação social do Brasil mudou segundo a historiadora? Justifique e a gente volta para fazer a correção. Pessoal, vamos corrigir, né? Então, a situação social do Brasil mudou, segundo a historiadora? Justifique, né? Vamos aí, ela traz a resposta no próprio texto, né? Embora a gente mude, né? A gente se torne independente de Portugal, as estruturas elas vão permanecer, né? Não, olha só, né? Pois manteve-se a estrutura social herdada da colônia, como, por exemplo, a manutenção da escravidão, né, aqui no Brasil. A independência não vai significar, né, mudanças para as camadas mais baixas da população. Infelizmente, o escravo continua sendo escravo, processo de exclusão da população indígena, processo de exclusão da população mais pobre da sociedade brasileira no século XIX. E aqui a nossa retomada, né? O que a gente viu, o que a gente aprendeu
esse conhecimento que a gente sempre constrói juntos, né? Os fatores que levaram o retorno de Dom João VI a Portugal, o fim do período napoleônico, o Congresso de Viena, que restabeleceu o mapa geopolítico da Europa e restaurou as monarquias anteriores a Napoleão Bonaparte, né? A Revolução Liberal do Porto, que exigia o retorno imediato de Dom João VI para Portugal, e uma Constituição que limitava os poderes reais, né? A tentativa da corte portuguesa de recolonizar o Brasil, a exigência do retorno de Dom Pedro I para Portugal, que havia ficado no Brasil como príncipe regente, e a ruptura, o 7 de setembro de 1822, a nossa independência. Aqui estão nossas referências de aula. Agradeço a sua presença, agradeço o Kelvin, nosso intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.